Fala galerinha, seja muito bem-vindo ao canal Criando Games, eu sou o Fred e hoje nós vamos estar dando continuidade aqui no nosso curso de C# para Unity. Iremos falar sobre os modificadores de acesso Public e Private. Vamos ver aí a melhor maneira de trabalhar com esses modificadores de acesso. Mas antes eu gostaria que vocês deixassem o seu feedback aqui nos comentários sobre esse novo formato aqui de vídeo, comigo aparecendo, né? É a primeira vez que eu apareço aqui no canal e pretendo aparecer daqui em diante. Então deixem o seu feedback e já aproveita para deixar aquele seu like e se inscrever aqui no canal caso ainda você não seja inscrito, ativando aí o sininho para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. E sem mais enrolação, bora aqui começar a nossa aula. Então olha só, eu criei um script, chamei esse script de modificadores, então bora lá abrir o nosso script. Bom pessoal, então dentro aqui do nosso script a gente vai trabalhar aí com os modificadores de acesso. Primeiramente eu vou mostrar aí o Public, que é um modificador de acesso que a gente já está familiarizado, já que a gente vem trabalhando com ele desde as aulas aí de classes, heranças e tudo mais. Então olha só o que eu vou fazer, eu vou apagar isso aqui tudo e vou criar primeiramente uma variável pública. Então a gente utiliza a palavrinha reservada Public, vou criar a variável do tipo inteiro, vou chamar ela de número, dessa forma. Então, o que esse modificador public, o que exatamente ele faz? Bom, o public ele dá acesso livre à nossa variável. O que significa ter acesso livre? Significa que, se por acaso eu tiver uma outra classe e essa minha outra classe herde da nossa classe modificadores, ou então eu crio um objeto nessa outra classe, um objeto da nossa classe modificadores, eu consigo acessar livremente a informação contida nessa minha variável pública. Então vamos lá exemplificar. Eu vou dar um exemplo aqui bem simples. Então vou criar outra classe, Public Class, vou chamar essa classe de exemplo1. E agora eu vou criar um método para a gente poder acessar as variáveis públicas e também privadas aqui da nossa classe modificadores. Então void, vou chamar esse método de acessa. Desse jeito. Então, como eu falei, a gente pode criar um objeto da classe modificadores aqui dentro da nossa classe exemplo1, ou então simplesmente fazer com que a nossa classe exemplo1 herde da classe modificadores. Eu vou optar por utilizar a herança, que é mais simples aqui, é mais rápido. Então, exemplo1 herda de modificadores. Agora, olha só, eu já tenho acesso livre à nossa variável número. Se eu venho aqui, olha só, número recebe, por exemplo, 10. Eu tenho acesso livre, eu consigo livremente alterar, modificar a informação e obter essa informação de uma variável privada. Isso é um acesso livre. E agora eu vou mostrar para vocês, talvez pode ser uma novidade para muitos de vocês, que o modificador Public proporciona para a gente lá na interface da Unity. Então agora eu vou salvar o nosso código, um Ctrl S, e bora voltar para a interface da Unity. Bom pessoal, então de volta aqui na nossa cena da Unity, olha só, eu vou criar um novo objeto aqui na cena, então basta você clicar com o botão direito do mouse e vem aqui Create Empty. Agora, nesse nosso novo objeto criado, eu vou associar o nosso script modificadores, então basta eu vir aqui e arrastar. E agora olha só, a variável que a gente definiu como sendo pública, ela aparece aqui, olha só, número, e eu posso alterar o valor dela, 50, 100, sempre respeitando o tipo da variável. Como é uma variável do tipo inteiro, eu consigo atribuir apenas valores aqui inteiros, né? Então isso é bem útil, porque isso possibilita que a gente possa modificar o valor daquela variável sem precisar ficar toda hora abrindo o nosso código e modificando lá no nosso código direto. A gente pode fazer isso diretamente aqui. Isso é muito útil se você quer testar valores aí em uma variável. Bem legal, né? Então agora, bora voltar lá para o nosso script para trabalhar aí com o modificador de acesso Private. Bom pessoal, então aqui dentro do nosso script, agora eu vou criar uma variável privada. Então olha só. Primeiro eu utilizo a palavrinha reservada Private. Essa variável também vai ser do tipo inteiro. O tipo da variável não importa, tá galera? Eu estou usando inteiro aqui, mas pode ser booleano, pode ser float, o que você quiser. Vou chamar de número 2, dessa forma. Então, no Private a gente tem um detalhe. Se você coloca Private, a nossa variável vai ser privada. Agora se você vem e deixa dessa forma assim, ó, sem nada, simplesmente coloca int número 2. Por padrão, a Unity entende que essa variável também é privada. Então, se você coloca o private ou não, a variável é privada. Eu gosto sempre de colocar o private aqui na frente. Talvez seja por psicológico, né? Eu gosto de ver ali o private na frente, beleza? Então, agora, como que a gente acessa essa variável? Se eu tentar vir aqui
na nossa classe exemplo 1, olha só, número 2, eu não tenho acesso a ela, né? Se eu tentar, mesmo assim, atribuir um valor, a Unity reporta um erro aqui pra gente, ou seja, eu não tenho acesso livre a uma variável privada. O acesso livre das variáveis privadas se limita apenas à classe na qual ela pertence. Então, o acesso livre da nossa variável número 2 é apenas na classe modificadores. Mas então, como que a gente acessa a informação contida nessa variável e como que a gente consegue modificar essa informação em outras classes? Bom, existem várias técnicas. Existe uma técnica bem sofisticada chamada propriedades. A gente vai aprender isso mais para frente. Porém, nessa aula de hoje a gente vai utilizar aí métodos públicos para passar o valor dessa variável privada para outra classe e também para modificar essa informação. Então, olha só, primeiramente eu vou criar um método público. Eu vou criar um método para passar a informação dessa variável privada para outra classe. Então, o método público vai ser do tipo int, que eu vou passar a informação do tipo inteiro, né? O número 2 é uma variável do tipo inteiro, então por isso o meu método vai ser do tipo int. E vou chamar essa variável, esse método de passa valor, dessa forma. Então agora simplesmente a gente bota aqui um return número 2. Então a gente vai passar o nosso número 2, a informação contida nessa variável. Então agora, olha só, como o nosso método dele é público, eu consigo vir aqui e, por exemplo, falar que número 2 recebe aqui, número 2 não, né? Número recebe passa valor. Então, olha só, o número, a nossa variável número, vai receber a informação contida na nossa variável privada número 2. Bem legal, né? Só que aqui a gente ainda não consegue modificar a informação contida nessa variável. Então, como que a gente faz isso? Simples, a gente cria um outro método. Dessa vez a gente cria um método público novamente, porém ele vai ser com retorno nulo, vai ser do tipo void. Vou chamar ele de modifica valor, desse jeito. E esse nosso método ele vai ter um parâmetro, vai ser um parâmetro do tipo int, vou chamar de número 2. Então agora olha só o que eu vou fazer. Diz.número 2 recebe número 2. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Diz.número 2, ou seja, a minha variável privada número 2 recebe o nosso parâmetro do nosso método. A gente já aprendeu aqui a utilizar o diz. Se você ainda não sabe, vou deixar aqui no card, dá uma olhada lá. Então, basicamente, agora a gente consegue modificar a informação da nossa variável privada, alterando aqui o nosso parâmetro. Então, olha só, se a gente vem aqui, por exemplo, e chama o nosso método modifica valor, a gente pode passar aqui, por exemplo, o valor 100. Então, a informação da nossa variável privada ela será modificada. Bem legal, né, galera? Agora você deve estar se perguntando, bom, quando que eu uso uma variável pública e quando que eu uso uma variável privada? Bom, isso depende muito, galera. Depende muito do seu código, da sua classe. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos supor aqui a nossa variável número 2. Se por acaso essa variável ela for modificada fora da classe principal, fora da classe modificadores, e isso puder ocasionar um problema na sua classe modificadores, então é melhor que ela seja privada, porque ela sendo privada, ela só vai ser modificada, ela não vai ser modificada facilmente, né? A informação contida nessa variável. Então eu recomendo você utilizar private. Agora, se isso não tem importância, se o valor da sua variável, a informação contida na sua variável for modificada fora, mas não faz nenhum efeito na sua classe principal, você pode utilizar public. O public, né, muita gente não gosta de utilizar, porque é uma boa prática de programação utilizar a menor quantidade possível de variáveis públicas. Mas então é isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, já vai deixando seu like, se inscreva aqui no canal. E é isso aí, valeu, até a próxima. Fui!